Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo relativa e possivelmente bem. O presidente da República, juntamente com o seu ministro Paulo Guedes, e mais 45% do produto interno bruto da indústria brasileira, representada esta quantidade imensa por integrantes da Confederação Nacional da Indústria, foram hoje fazer uma visita ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, o ministro Guedes e esses empresários. Os empresários levaram a preocupação ao STF no sentido de que é preciso, urgentemente, adotar mais medidas para que a indústria volte a produzir. Ela está com uma quantidade muito grande de setores paralisada. E se não for feita alguma coisa no sentido de dar condições para essa grande parte da indústria brasileira parada voltar a funcionar, é possível que vá começar a faltar alimentos, faltar insumos para vários tipos de outras atividades importantes. O STF foi informado. A TV Justiça, que é manipulada, é operada pelo estruturado e oligárquico sistema dos funcionários públicos federais, ela foi tirada do ar. A reunião, essa, casuisticamente, não foi transmitida pela TV Justiça. Depois da ida ao STF, os empresários, o ministro Paulo Guedes e o presidente da República voltaram e o presidente deu entrevista para as pessoas que o acompanharam, para a imprensa que o acompanhou e para os partidários do presidente, bem como para as pessoas que não gostam do presidente. O ministro Guedes também falou e, basicamente, o recado foi dado em cima do seguinte: é preciso que seja feito um tipo de cirurgia em que, por 2 anos, não seja dado aumento para os funcionários públicos, que até agora não entraram em nenhum tipo de corte. Os cortes foram feitos somente na iniciativa privada, nos empregados, nos menos favorecidos, nos mais velhos, nas pessoas menos produtivas, nos trabalhadores informais, enfim. Os empregados públicos, eles têm a estabilidade, eles estão com a geladeira cheia e eles não entraram porque não querem e porque o sindicato não deixa e porque o STF está do lado deles. O STF é feito de empregados públicos sindicalizados, do mesmo jeito como são sindicalizados todos os integrantes dos outros tribunais, como são sindicalizados também os integrantes do Poder Legislativo. Então, a carga de cortes, de sacrifícios, está em cima da iniciativa privada, das tecelagens, das facções, das pequenas empresas, das médias empresas, das microempresas, das empresas grandes do Brasil. O presidente da República não teve uma ideia melhor. A pé, com os empresários e o ministro Paulo Guedes, eles foram visitar o Supremo Tribunal Federal e passaram o recado para o Supremo. O presidente da República disse: olha, se o Paulo Guedes disser para eu vetar, eu veto. Se disser para eu aprovar, eu aprovo. Tudo que o Paulo Guedes está fazendo, eu ouço o meu ministro da Economia, assim como eu ouço o meu ministro da Saúde, assim como eu ouço o meu ministro da Justiça, assim como eu ouço o ministro da Infraestrutura e por aí vai. Ele age como presidente, ele preside o ministério. E ao presidir o ministério, ele, se não tem conhecimento profundo de uma área, ele se lastreia na opinião do seu ministro. E nada mais correto, nada mais compreensivo e nada mais adequado. O que está ocorrendo agora? De imediatamente, a Rede Globo começou a criticar o presidente da República.
o Merval Pereira, que escreveu um livro que eu tive a oportunidade de ler para formar opinião sobre ele. O nome do livro se não me engano, eu quero dar uma olhadinha aqui, O Lulismo no Poder. Bem, ele escreveu esse livro e eu formei uma ideia sobre o Merval Pereira a partir deste livro escrito por ele como funcionário do jornal O Globo, integrante das equipes do setor de televisão do Grupo Globo, que faz o jornalismo ostensivamente dirigido contra o presidente da República. Bem, a sociedade toda está sabendo que nós estamos divididos. É uma divisão que não é igual àquela que havia quando Luiz Inácio da Silva ele ia para a televisão e ele dizia: ou somos nós ou somos eles, ou são eles. A divisão era entre nós e eles. Hoje não é exatamente esta a questão que está se colocando, não. Hoje a questão que está se colocando é que efetivamente a dose de sacrifício de todos no Brasil, ela ficou insuportavelmente grande para a iniciativa privada e até agora os empregados públicos estão com a geladeira cheia, estão com estabilidade no emprego. Não houve corte nenhum de salário. Antes do fim do mês eles recebem o salário. Há até casos em que eles recebem um aditivo por produtividade estando aposentados. E o presidente da República, seguindo a orientação do Paulo Guedes, e nós não estamos aqui jogando pedra na cabeça dele, agindo corretamente, o presidente preside. Ele está indo ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que se tiver que vetar, ele veta. Só que o veto é feito e a lei volta para o Congresso e o Congresso não aprova o veto. Não aprovando o veto, a Procuradoria-Geral da República recorre e vai para o STF. No STF, o STF defende os sindicalistas, Mandetta, médico, o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, e todos os outros governadores que protegem o ninho dos empregados públicos estaduais, federais e, por consequência, municipais. Se vocês quiserem compreender a minha opinião como uma opinião facciosa, fiquem à vontade. Ela não é facciosa. Ela é rigorosamente equilibrada. Porque eu não me baseio no hearsay do pessoal para falar alguma coisa. Eu não me baseio na fofoca do Estadão, que era o jornal que eu lia. Há 40 anos sou assinante desse jornal. Hoje não sou mais assinante, mas eles mandam o jornal para mim porque certamente eles me desprezaram como leitor. Eu não me baseio em fofocas de Veja, de Época, de Isto É. Não, espera aí. Eu tenho leitura. E não estou fazendo isso de forma soberba, não. É obrigação minha. É obrigação minha. Eu tenho competência para fazer o que eu faço. Eu tenho segurança do que eu digo. Eu não tenho medo das minhas ideias. Eu estou do lado dos militares que estão no governo, que não roubam e não deixam roubar. E eles querem que todos deem sua dose de sacrifício. Guedes falou assim, e o Bolsonaro reafirmou. Desde o começo dessa empreitada, o presidente disse: nós temos que salvar vidas e temos que salvar a economia. Se nós só salvarmos vidas, nós vamos enterrar a economia. E se nós só salvarmos a economia, nós vamos enterrar vidas. Correta a posição do presidente, correta a posição do ministro, correta a posição do governo federal, integrado por todos os ministros, inclusive os militares,
que fazem parte da maior parte da estrutura de poder, inclusive a estrutura de poder da inteligência, né? Que está conectada, sim senhor, com o Mossad, com a Central de Inteligência Americana, com os serviços de inteligência da Alemanha. O governo não está agindo assodadamente. O governo está agindo corretamente. Não é justo que nós, no país, sacrifiquemos só a iniciativa privada e deixemos os funcionários públicos brasileiros com a geladeira cheia. Todos temos que pagar o preço do sacrifício por conta desta pandemia. Nossa economia estava indo bem, estava crescendo, começando a dar os primeiros passos. A taxa de juros nunca esteve tão baixa, a Selic nunca esteve no patamar em que está, me parece que são 3% ao ano, semelhante, né, mas ainda distante da taxa básica de juros do mercado americano. E tudo estava começando a caminhar quando veio esta pandemia que está nos prostrando de uma forma muito triste para todos os que estão vivendo este momento. Então, nada de assodamento ou de paixão. É errado nós fazermos comparação entre 1 quilo de feijão e 1 quilo de ouro. É errado comparar Luiz Inácio da Silva, bêbado e ladrão, com o governo militar, com o Bolsonaro. É errado achar que se está fazendo um comentário apaixonado contra o PT a favor do partido do presidente. É errado comparar 1 quilo de ouro com 1 litro d'água. Não se compara 1 quilo de ouro com 1 litro d'água. Temos que comparar produtos iguais, pesos iguais, para nós termos condições de balançar a decisão a respeito. É importante que nós não nos apaixonemos por comparações feitas entre bandidos e mocinhos. Temos que ficar do lado do mocinho. Nós temos que tirar o feno, tirar a ração, tirar qualquer tipo de alimentação do cavalo do bandido. Nós temos que ajudar o mocinho a ir à frente. Temos que dar feno, temos que dar ração, temos que ajudar o cavalo do mocinho a correr mais do que o cavalo do bandido. Isso é o que nós temos que fazer. E eu peço a vocês que não esqueçam que o recado mais importante que eu posso dar para vocês é o recado que tem a ver com as eleições que vão se ferir em outubro. Não dispersemos demais os votos. Nós temos 32 partidos que têm o fundo partidário, o fundo eleitoral e mais os pichulecos dos aditivos contratuais, as coisas ilegais que os partidos ganham. Os partidos são integrados de políticos e os políticos, em sua maioria, ganham a ilegalidade além do fundo eleitoral e do fundo partidário. E há mais 70 partidos na fila que o TSE certamente vai autorizar o funcionamento em algum momento. E o TSE, até agora, ele ainda não cassou o registro do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Há outros partidos que deveriam ser cassados também, pelas irregularidades levantadas pelo ministro que pediu o chapéu e foi embora, o senhor Sérgio Moro. Não é porque ele saiu do governo Bolsonaro que este jornalista vai atacar o Sérgio Moro. Não! O que ele fez de bom, foi feito de bom. Então, o recado final é que nós não devemos dispersar os votos, espalhar os votos para todo mundo. Não, nós temos que escolher 2 ou 3 partidos, 2 possivelmente, 3, quem sabe, e mandar um recado nessas eleições, claro, para o governante. Porque os prefeitos e vereadores e vice-prefeitos, eles vão dar uma estrutura para eleger em 2022 deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. Se você errar no seu voto e espalhar os votos por todos os 30 partidos,
você vai simplesmente destruir a capacidade do governante futuro de ele tomar decisões. Então eu peço, fique do lado do mocinho, não fique do lado do bandido. Eu peço por favor isso. Eu peço por favor esta ida do presidente da República ao STF, juntamente com os empresários da Confederação Nacional da Indústria e o ministro Paulo Guedes, um ministro liberal, foi uma grande sacada da inteligência do governo, na qual eu ponho todo o meu crédito. Eu volto logo mais.